O evento é o maior congresso de educação do Brasil e um dos 5 maiores do mundo e contará com 10 palestras com diferentes temas voltados ao engajamento educacional. E para falar mais sobre isso, nós conversamos agora com o professor titular da Unicamp e curador do evento, César Nunes. César, muito obrigada pela participação. Falar de engajamento educacional é muito importante, ainda mais em tempos de hoje, né? É verdade. Hoje, a educação é a mais importante instituição da sociedade. E falar de engajamento, particularmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós acordamos e percebemos o valor da educação do professor. Então, é muito bem-vinda essa celebração no CONAIDU, que pretende destacar a importância da educação no mundo atual. Como é que na prática vai se dar o evento? Quem pode participar? Como é que vai funcionar, professor? O evento, ele é digital, então todas as palestras são digitais até pela natureza do evento, não é tanto pela pandemia, porque essa é a 5ª versão e foi o primeiro evento, Congresso Nacional de Educação, que acaba formando professores com palestras programadas entre os dias 15 e 19 de outubro agora, exatamente na Semana da Educação, palestras alternadas, 2 de manhã, 2 à tarde, na qual os professores terão o contato com a chamada Agenda 2030, que é o tema do CONAIDU. Como fazer para que este mundo seja melhor? Quem pode participar é todo mundo que quiser entrar no site www.conaidu.com.br e ali há uma série de instruções para como ter acesso ao Congresso como um todo. Professor César, a gente vive no Brasil nesse momento, né, um momento assim de descrédito de personagens importantes da educação, que são importantes tanto para a nossa história quanto mundialmente falando. Como vocês pretendem abordar isso no evento, né? E como que a gente desmistifica isso nesse momento, né? Para um momento de internet, um momento onde as notícias falsas circulam muito facilmente. Como é que a gente consegue superar esse desafio? Olha, a principal função do professor é esclarecer. Então, nós temos sempre que buscar as fontes fidedignas, as fontes adequadas, porque no processo político que o mundo está vivendo, a informação muitas vezes rápida e direta, ela não é aquela informação que a gente precisaria para ter até uma opinião autônoma. Então, nós procuramos analisar os educadores, procuramos retomar a história dos grandes educadores. Por exemplo, Rubem Alves. Nós homenagearemos neste ano a Zilda Arnes, que praticamente deu a sua vida a serviço da pastoral da criança. Nós recuperaremos, porque há muita confusão sobre o nome de Paulo Freire, que foi um grande educador, muito diferente daquilo que às vezes ele é acusado. Nós retomaremos, inclusive, a discussão sobre qual é o papel da família na relação com a escola para melhorar as condições de aprendizagem das crianças, de modo que não se desautorize a família, mas não se dê à família também uma função que não é dela. Professor é insubstituível, escola é essencialmente uma dimensão da sociedade. Então, nós teremos que, através da pesquisa, da argumentação, superar o senso comum e, muitas vezes, a má-fé e, como você bem lembrou, a indústria das fake news que hoje confunde tanta gente. Professor César, eu vejo aqui o programa geral das conferências que serão abordados os assuntos, né, diversos temas atuais, que também às vezes nem são tão atuais assim, mas ainda existem em meio social que são importantes a conscientização e a educação para a mudança desses fatos, como, por exemplo, a questão das diferenças de gêneros, os preconceitos existentes por diversas frentes, né? Ou seja, assuntos importantíssimos porque só através da educação é que há a mudança de fato das ações sociais, né? Exatamente. O temário, que é o conjunto de temas, ele envolve, por exemplo, a questão ambiental. Como cuidar do mundo para que a gente tenha um mundo melhor para as próximas gerações. Você destacou a igualdade de gênero.
A nossa Constituição diz que todas as pessoas são iguais, não importa a sua identidade sexual, religiosa, a cor da pele. Então, a igualdade de gênero não é aqui uma ideologia, é, na verdade, um preceito constitucional. Homens e mulheres e todas as pessoas devem ter a dignidade de sua orientação sexual respeitada. Cada uma delas pode seguir aquilo que a sua consciência, a sua subjetividade lhe der condições e for de sua escolha. Então, nós abordaremos a partir dos fundamentos legais, das bases filosóficas e pedagógicas, superando qualquer tipo de reducionismo, os maiores e mais importantes temas que hoje nós precisamos abordar para ter um mundo onde caibam todos, para ter uma sociedade melhor, mais humana, mais acolhedora, que é exatamente o tema geral do CONAIDU. Como fazer este mundo melhor através da educação. Professor César, o senhor falou, né, sobre a importância do ambiente escolar, especialmente a gente lembra nos primeiros anos de vida, né, a importância desse ambiente como socialização. A nossa primeira ideia de sociedade é dentro do ambiente escolar. E esse ano, por causa da pandemia, houve um desafio para pais, para as crianças também. E a pandemia acabou derrubando alguns mitos como esse da educação em casa. Claro que cada um vai decidir o que é melhor para a sua vida, para a sua família, mas a gente viu que quando os pais se viram dentro de casa, com os filhos trancados, sem conseguir educar, aí aumenta a importância do ambiente escolar e também do professor. Como é que vocês pretendem trabalhar isso para poder fechar esses buracos, né, para os próximos anos? Porque foi um ano que às vezes a gente até fica preocupado de dizer que foi um ano perdido para muitos alunos, né? Algumas aulas vão começar a voltar agora, tem escola que vai decidir não voltar. Como é que a gente tapa esse buraco dessa educação em casa que não foi satisfatória, além também de muitos que não tiveram acesso, né, na educação à distância? Olha, excelente questionamento. Eu acredito que quando a casa é a primeira escola, a escola tem que ser a segunda família. Então, escola e famílias têm que estar articulados. Agora, criança, a pedagogia diz, ela não aprende seriadamente com pré-requisito, aprende por ciclos. A educação infantil é de 0 a 5. O primeiro ciclo dura 3 anos, o segundo ciclo 2 anos. A educação fundamental, que é de 6 a 14, ela é formada por 3 ciclos. Os 3 primeiros, que é o 6º, 7º e 8º, depois o segundo ciclo, o 9º, o 10º e o 11º, e o último ciclo, que é o 12, o 13 e o 14. Então, não existe mais aquela ideia de que um ano seja fundamental seriado para o outro. A criança vai ter que aprender através dos ciclos de aprendizagem. Então, ninguém vai perder o ano. Perde o ano quem morre e perde o ano quem não aprender com a pandemia. Nós poderemos preservar a vida, convocar os pais a refazer o pacto com a escola para encontrar o seu papel na sociedade. Os pais não são professores, mas os pais podem ajudar as crianças a aprender. Os pais não têm a técnica, a didática de ensino, mas os pais podem ajudar a desenhar, a ter pensamento mítico, afetivo, emocional. Então, tudo vai depender da relação dos pais com a escola. Nem somente aos pais deixar o papel dos professores e nem, no caso, por exemplo, os pais fazerem isso de maneira voluntariosa. Nós precisamos repactuar para que família e escola possam juntar as duas identidades. A família é, na verdade, o amor que educa, e a escola, a educação que ama, acolhendo a criança. Quando os dois puderem refazer o pacto, nós passaremos essa pandemia e as crianças, com autonomia, com autodeterminação, aprenderão tudo o que for necessário no tempo adequado. Não se perde ano, não se perde. Temos que aprender com a pandemia. Professor, belíssimas palavras do senhor, e eu gostaria de te perguntar também, porque além dessa questão da relação, né, família, escola e aluno aí nesse meio, como é que fica também o senhor como docente enxergar a questão da acessibilidade, que falta
muito, principalmente para as famílias que não têm tantas condições assim socioeconômicas e que sofrem com essa acessibilidade, principalmente por relação à tecnologia, à internet, celulares, tablets. Como é que fica como docente encarar essa realidade que é tão diferente em lugares do nosso Brasil? Olha, é outra questão fundamental. Há desde o ano 2000 no Congresso Brasileiro e há também no governo brasileiro um fundo nacional para a criação de um padrão digital para a educação. Desde 2000 nós temos um fundo, temos dinheiro para desenvolver um padrão digital que ajudasse a educação pública. Agora, nós temos 48 milhões de crianças na educação básica, 40 milhões na escola pública e 8 milhões nas escolas particulares. E não temos um padrão público, um bom provedor de internet, uma boa linha municipal, estadual e federal, na qual as crianças pudessem ter, com um bom provedor, uma nova relação com a educação, com a escola. A pandemia deixou clara a falta de atualização do Sistema Nacional de Educação. Então, essa diferença que você muito bem aponta e é fundamental. Eu sou professor da Unicamp e os alunos da Unicamp não são iguais. Quase 30% dos alunos da Unicamp não tinham acesso a uma internet de qualidade. Então, a desigualdade social pode se ampliar. Agora, cumpre que a gente faça o quê? Acione o Fundo Nacional por um padrão digital público, melhore a relação digital com uma didática da escola para com as crianças. Não é somente entregar um tablet, é digitalmente ter uma pedagogia da cultura digital, para que a criança saiba manejar, mas tenha critérios éticos acompanhado dos pais. Então, eu acho que você aponta uma importante discussão e eu, como docente, sei da diferenciação. Só que isso é dever público, é dever da sociedade criar um novo padrão. Nós não podemos ter um grande, digamos, instrumento como é a internet para gastar milhões e milhões vendo muitas vezes programas consumistas, tecnicistas. Vamos usar a digital a serviço da educação para todos. Professor César Nunes, professor da Unicamp, falando a respeito do Congresso Nacional Digital de Educação, que acontece nesse final de semana, né, professor? Isso, é dia 15 que começa e vai até o dia 19. Então, eu quero convidar a todos os educadores interessados, porque todos esses temas estão discutidos lá. O papel da família, o meio ambiente, a tarefa escolar. Por que as crianças não leem? Se os pais leem, as crianças querem ler, porque o primeiro modelo é os pais. Por que o Brasil tem 1,8 a taxa de leitores do mundo hoje, né? Contra muitos outros. Nós lemos pouco e queremos que a escola faça as coisas que muitas vezes os pais têm que começar a fazer também. Às vezes as pessoas querem que a escola não faça o que ela deve fazer, os pais querem fazer no lugar dos professores e também do contrário, né? Deixar que fazer em casa aquilo que a escola que deve fazer. Professor, muito obrigado. Só para lembrar, né, dia 15, que é o dia do professor, dia 15 de outubro, dia do professor, até dia 19, o encontro do Congresso Nacional Digital de Educação. Bom congresso para o senhor. Bom dia do professor muito também, obrigado. Professor. Obrigado. Obrigada. A todos vocês, muito obrigado. Gostei muito das questões de vocês. A gente também adorou o papo. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado a todos.